Mas claro, gente, existem contraindicações. Essas contraindicações são relativas, ok? Você precisa saber o estado geral de saúde do seu paciente, né? Então, se o seu paciente faz uso de anticoagulantes, principalmente o AS, né? Porque dependendo do anticoagulante que ele usa, até é possível, Marevan, dependendo da concentração, é possível fazer a cirurgia. É possível. Mas o AS é complicado. Porque o AS, se fizer algum coágulo, o coágulo solta do alvéolo. É uma coisa bem complicada. Fora que o sangramento, na hora da cirurgia, é efusivo, né? Aquele sangramento que você não consegue controlar de maneira nenhuma. Então, tem que tomar cuidado. Se o seu paciente faz uso de anticoagulantes, converse com o médico do seu paciente. É importante você ter uma conversa profissional com o médico do seu paciente. Assim, olha, ele precisa fazer tal procedimento, chegou numa situação em que eu vou ter que fazer múltiplas extrações, preciso da sua autorização para ele suspender por uma semana, ele volta a tomar a medicação 2 dias após feita a cirurgia. Tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Tá? Aí você vai e faz a sua cirurgia com tranquilidade. Deficiências sanguíneas, paciente com anemia falciforme, paciente com anemias profundas. Qual o problema de você ter anemia numa cirurgia? Gente, olha aqui o coágulo. Do que é feito o coágulo sanguíneo? Do que é feito o coágulo? Células vermelhas, não é? Você vê um entrelaçado aqui, ó. Mas olha a quantidade de hemácias que é necessária para você fazer um tampão, né? Aquele tampão, né, para ter a hemostasia. É um monte de hemácia. Se a pessoa está com deficiências de hemácia, adivinha o que vai acontecer? Não vai ter um coágulo adequado, não vai ter uma cicatrização bacana, não vai ter nem um tamponamento adequado. Pode dar hemorragia. Então, assim, a pessoa está com anemia ou tem alguma discrasia sanguínea, primeiro vai controlar essa parte para depois fazer esses procedimentos. Tá certo? Diabetes não controlada. Veja bem, eu coloquei não controlada. Né? Então, como é que a pessoa sabe que ela tem uma diabetes não controlada? Porque você pediu exames. Quantos pacientes eu descobri aqui na clínica que estavam com diabetes? Muitos, tá? Incontáveis, entre outras coisas. Mas aí você vai encaminhar ele para o médico, para ele poder fazer o acompanhamento, iniciar o tratamento, e assim que iniciar o tratamento, vai fazer a medição certinho, aí marca para você fazer seu procedimento, com paciente controlado, tá? Diabetes descontrolada, você vai ter problema de cicatrização. Lembre-se que a diabetes, ela atinge o quê? A microcirculação. Dentes, unhas e cabelo, que são os principais prejudicados com a diabetes. Então, se você não tem cicatrização ali no alvéolo, a chance de você ter uma necrose, ter uma infecção, ter uma alveolite, que não sara, que não resolve, né? Uma osteonecrose pode acontecer. Então, o ideal é que o paciente esteja controlado. Paciente diabético controlado, tranquilo, você pode fazer o procedimento numa boa, tá bom? Paciente que realizaram radioterapia há menos de 5 anos. Esse daí eu falei lá nas indicações. O que acontece? Radioterapia remove, mata, né, as células medulares do osso. Não há regeneração óssea naquela região. A chance de você ter uma osteonecrose é muito grande. E muitas vezes pode levar o paciente a óbito, tá? Então, você tem que tomar cuidado. O paciente fez algum tipo de radioterapia antes de 5 anos, nenhum procedimento cirúrgico é autorizado, tá? Ele não pode fazer cirurgia. Tem que esperar o tempo para formar, né? Haver a formação novamente daquela medula, daquela região medular, tá bom? Paciente de baixo peso. Por que isso? E a quantidade de anestésico usada, aí ó, o Arthur falando, a quantidade de anestésico usada tem a ver com o peso do paciente. Se o seu paciente é peso pena, tem 40 quilos, aí ó, olha, muita gente, que legal, gente, pô, legal. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando da outra aula, da aula passada, né? Se o seu paciente tem 40 quilos, às vezes você vai precisar fazer 14 extrações. Não, estou exagerando, mas 10 extrações, você tem que ver a quantidade de tubetes que você vai usar. De tubetes. Né? Você tem que saber a quantidade que você vai usar. Como é que você vai saber isso? Através do peso. Se o paciente ele tem um peso ínfimo ou tem alguma
anemia, tal, gente, vai fazendo por etapas, não faz de uma vez só, tá? Principalmente aí, às vezes você vai precisar de 4 atobetes, 5 e o paciente só pode 3, aí complica a sua situação. Você vai fazer com o paciente sentindo dor? Não dá. Então, observe isso. Se o seu paciente tem baixo peso, se ele é muito magrinho, faz em etapas que é melhor para você e para ele. Tá bom? Às vezes vai impedir de você colocar inicialmente uma prótese imediata, mas é melhor para ele. Tá bom?